Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, aqui na Band News TV e aqui na rádio Band News FM. Em meio a um ambiente mais desafiador ao crescimento, com alta da inflação, alta dos juros, quais são as expectativas para o ano de 2025, na visão de uma das maiores redes do varejo de moda do país? O meu convidado é o presidente das lojas Renner, Fábio Faccio. Fábio, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Ô, Fábio, ano passado vocês tiveram um resultado muito forte, acompanhando um bom ano da economia brasileira, mas claro que a gente olhando para frente há essa preocupação com um ambiente mais difícil ao crescimento. Como é que você está olhando, quais são as expectativas agora para esse ano de 2025? As expectativas pode parecer contra-intuitivo, mas as nossas expectativas são positivas. A gente vê um cenário mais difícil, sim. Toda a questão da alta dos juros, a inflação crescente, isso com certeza corrói uma parte do poder de consumo, então não é um cenário positivo, Mas, do nosso lado, quando a gente olha internamente, nós viemos de um ciclo muito forte de investimentos. Se eu pegar do metade do ano de 2024, 3 anos para trás, foram os 3 anos recordes de investimento que a gente fez na melhoria do negócio. Então, na melhoria do modelo produtivo, agilidade de processos, inteligência artificial, tecnologia, um novo centro de distribuição, que é um dos mais modernos do mundo no setor da moda. É aqui no interior, é 1 hora de São Paulo, aqui em Cabreúva, aqui no interior de São Paulo. E que acho que todos esses investimentos que a gente fez, eles estão começando a gerar tração de resultados também. Melhoria de produto para os nossos clientes, a preços cada vez mais competitivos, com mais qualidade. Então, isso gera um produto melhor para o cliente, uma jornada melhor para o cliente, com mais integração, digitalização, facilidade, conveniência, e tudo isso acaba convertendo em vendas maiores com melhores margens. Então, se a gente olha assim, tem um vento contrário no ambiente macro, mas tem um vento a favor que vem dos investimentos que a gente tem feito. E pouco a pouco eles vêm ganhando tração. Então, a gente sente que está tudo começando a gerar cada vez mais resultado. Então, apesar de um ambiente mais difícil, a gente tem uma perspectiva muito boa para o ano de 2025, de uma continuidade de crescimento, com ganho de eficiência, com ganho de rentabilidade e também esperamos aumentar levemente nosso investimento. Então, anunciamos aí um investimento de 850 milhões de reais para o ano de 2025, só que, ao contrário dos 3 anos passados, que foram investimentos muito fortes em infraestrutura, base de dados, e plataformas, dessa vez os investimentos são muito mais voltados a crescimento. Mesmo os de tecnologia já são para melhorias de usabilidade, da base de dados também para evoluções dos nossos algoritmos e principalmente muito focados em expansão de número de lojas e remodelação, ampliação de lojas. Então, são investimentos que já geram retorno num prazo mais curto. Então, além dos 850 milhões que a gente anunciou que pretende investir nesse ano de 2025, mesmo no cenário que a gente está vendo, também pela confiança que a gente tem de um cenário positivo para este ano e para os anos seguintes, a gente também anunciou um programa de recompra que é o maior da nossa história. Vocês têm hoje ação totalmente pulverizada na Bolsa, né? Sim. Hoje, até é bacana a tua pergunta, porque esse ano faz 20 anos que a gente foi a primeira corporação brasileira, uma primeira empresa brasileira que tem 100% do seu capital pulverizado. A gente não tem nenhum grupo de acionistas controlador, nem de referência. Nós temos mais de 130 mil acionistas. Então, faz 20 anos esse ano. Outro marco histórico para a gente esse ano, nós fazemos 60 anos como empresa, e acho que é um ano que não só pela história vai ser importante, mas pelos resultados também. Então, por isso que a gente anunciou esse programa de recompra de cerca de R$1 bilhão, que é a maior que a gente já fez. A gente, nos últimos anos, já fez 2 programas de recompra e executamos os 2, e agora a gente anunciou o maior da nossa história, até porque a gente entende que
o valor das ações no mercado, eles não estão refletindo todo o potencial que a empresa tem para frente. E recompra com qual objetivo? De gerar valor para os acionistas, né? Então, a gente, no ano de 24, que você citou que foi um ano forte, também foi o nosso ano recorde de geração de caixa. Nós geramos 1,5 bilhões de reais de caixa e saímos do ano, né, com 1,8 bilhões de caixa líquido, né, tirando qualquer dívida. Hoje não temos dívida nenhuma. Então, essa posição de caixa relevante, que num ambiente difícil é muito importante, né, um grande diferencial competitivo, mas a geração de caixa contínua que a gente espera para frente, nos permitem investir em todos os planos de crescimento que a gente tem e retornar ao acionista, né, como a ação está num valor que a gente considera que não reflete o valor da companhia. Fazendo essa recompra, você diminui a base acionária, cada ação passa a valer mais e também a distribuição de lucros, né, de dividendos, juros sobre capital próprio para cada acionista aumenta. O que vocês focam de estratégia aqui depois desse investimento, daqui para frente, para vocês poderem colher esse ganho de produtividade? Você falou tudo. O grande ponto que está agora no nosso ciclo, né, que já iniciou na metade do ano passado, ele vai ganhando tração a cada ponto, é colher os frutos dos investimentos que a gente fez, né? Então, a gente investiu muito em tecnologia, infraestrutura, base de dados, inteligência artificial, integração dos nossos fornecedores com a nossa empresa, para ganho de produtividade, eficiência, agilidade, precisão. E fazendo isso, a gente consegue ter mais flexibilidade para enfrentar qualquer cenário. Dá um pouco de exemplo para a gente, porque eu imagino que o processo todo tenha acelerado muito, né? E pensando no consumidor também, que ganho que isso tem na prática? A parte mais importante, né, quando eu falei, por exemplo, da geração de fluxo de caixa recorde da história, um aspecto muito importante nisso são os estoques, né? Uma empresa de moda, ela tem que investir nos seus estoques para propor os seus produtos aos clientes, mas se ela faz isso com muita antecedência, ela não tem muita certeza do que a cliente vai demandar naquele momento. Então, acaba se produzindo mais do que precisa, né, em modelos antigos, e você tem uma remarcação maior, né? Então, você tem uma liquidação muito forte, mas uma entrada de coleção, às vezes com preço mais caro para compensar isso. E você tem um giro de estoque muito lento, então você consome muito seu capital. No nosso modelo, como a gente integrou muitos nossos fornecedores, a gente não precisa produzir com tanta antecedência. Então, você produzindo mais próximo ao momento da demanda, do consumo da cliente, você consegue ser mais assertivo no que você está propondo. Então, é um modelo muito mais evoluído, né? Um estoque menor, né? Isso, é um estoque bem menor, que ele é sempre renovado. Então, a cliente não só tem o que ela procura e o que ela gostaria, quanto ela tem novidade o tempo inteiro. E mais do que isso, você não tem sobras. Não tendo sobras, você consegue ter um preço melhor na entrada, no produto novo para aquela cliente, que para ela também é melhor, do que comprar, às vezes, só mais barato, uma coisa que não é exatamente o que ela queria. Né? Então, você está proporcionando produtos novos, com bastante frequência, com bastante recorrência, a um bom preço, e mesmo assim com uma margem saudável, tanto para a Renner, quanto para os seus fornecedores. Então, a geração de valor para cliente, para a nossa empresa e para os nossos parceiros, ela é maior. E você produzindo menos, gerando mais valor, também é mais sustentável. Você elimina desperdício. Sim, que eu sei que é um ponto forte aí para a Renner, né? Antes de tocar nessa questão da sustentabilidade, a gente, pensando ali no consumidor, eu sei que um assunto muito forte ano passado, que vocês falaram muito, é em relação à concorrência dos produtos asiáticos. Ficou melhor agora a situação, depois de ter tido uma equalização ali de pagamento de tributos? Como é que está essa concorrência? Na verdade, sim, a situação melhora se todo mundo pagar menos tributo. Né? Acho que se a gente tivesse uma carga tributária menor para todos, né? E com um resultado, né, de serviços, né, vindo para toda a população, é o mundo ideal. Né? Então, estamos longe do ideal. Né? A carga tributária brasileira é a maior do mundo. Ela é não só a mais complexa, mas a maior. E uma coisa está ligada à outra. Claro.
né? Então, pela complexidade da carga tributária, às vezes é muito difícil de perceber o quanto de imposto, né, o quanto de impostos está embutido dentro de um produto. No caso, né, daquelas questões do cross-border, as empresas que trabalham no Brasil, né, não só as empresas nacionais, tem empresas de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, de vários países que trabalham aqui no Brasil, que empregam pessoas, que, né, geram riqueza econômica dentro do país, e as brasileiras também pagam, em média, no varejo, uma carga tributária, numa média ponderada, de em torno de 98%. Né? Essas plataformas de cross-border estavam pagando zero. Né? Então, quando você tem uma carga tributária tão elevada dentro de um produto contra zero de carga tributária, é uma situação bastante injusta. Né? E, então, quem aqui estava produzindo, né? E às vezes empresas internacionais que vinham aqui investiam. Sim. E falavam, mas então vou sair. Né? Então, vocês não têm produção própria, né? A gente desenha tudo, 100% a gente desenha e a gente passa para produzir nos nossos parceiros, tá, né? A maioria aqui no Brasil e alguns fora. Mas tanto no Brasil quanto fora você tem uma carga média muito elevada nos produtos. O que mudou no final do ano passado foi que essas plataformas elas passaram a pagar metade do que as empresas que estão no Brasil pagam. Ainda pagam menos. Ainda pagam muito menos, né? A situação ficou um pouco mais equilibrada? Ficou, né? Os preços deles em geral são os mesmos dos nossos, pagando metade dos tributos, né? Então, se o nosso tributo fosse o mesmo dos dele, a gente poderia ter um preço muito melhor para todos. Né? Ninguém pede para se aumentar tributos, a gente pede para que os nossos sejam os mesmos, só isso, né? E o que o brasileiro, nesse momento de inflação mais apertada, tem uma preferência maior que vocês têm percebido, inclusive até pegando o gancho das mudanças climáticas, a gente teve um inverno ameno. O que o brasileiro está consumindo mais, tanto pensando em renda, quanto nessa mudança de estação, onde você não sabe se você leva um casaco, se você leva algo mais leve, né? Uma coisa que tem mudado o hábito de consumo para a gente em moda, né? Acho que são 2 pontos, né? Você falou da economia, né? Da pressão no poder de consumo e dos extremos climáticos que também têm afetado hábitos de consumo, né? Do ponto de vista econômico, a gente sente que cada vez mais as pessoas vão para uma compra mais inteligente, né? Produtos de boa qualidade, boa durabilidade a bons preços. Né? Se evita, às vezes, pagar produtos com preços extremamente elevados ou produtos com preços muito baixos, mas que não têm qualidade. Né? Acho que a compra tem que ser muito bem pensada. Né? Se o poder de consumo está menor, que se compre a melhor opção, né, de benefício versus o custo que você está pagando. E acho que isso nos posiciona muito bem. Né? Acho que a gente sempre teve uma proposta de valor de ter preços competitivos, produtos de moda com qualidade. Então, isso na verdade, para as nossas empresas, acaba trazendo, né, lógico que um consumo menor, vamos dizer, um bolo menor, mas uma fatia de mercado maior, né, porque acho que cada vez mais gente busca essa compra mais inteligente. Né? Agora, com relação ao clima, aos extremos climáticos, acho que tem uma mudança grande. Né? Se a gente pensasse no passado, você via as pessoas saindo, né, com casacos muito pesados, no inverno, por exemplo. Então, você tinha uma variação, principalmente de produtos invernais aqui no Brasil, mais pesados. Isso já há alguns anos não tem acontecido. Tem, às vezes, alguns dias mais frios de inverno, sim, e pode ter, mas as pessoas têm optado por trabalhar mais peças, né? Aquele efeito que você vai colocando e depois vai tirando, né? Começa com as camadas, né? Como uma cebola, você vai colocando uma peça de baixo, um casaquinho mais leve, de repente um casaco intermediário, um pouco mais pesado, mas não tão pesado. E, então, por um lado, até as pessoas perguntam, bom, o ticket do setor vai cair por causa disso? Não, ele só muda. Na verdade, em vez de você ter um casaco mais pesado, você vai ter 2 intermediários. Entendi. Então, você acaba aumentando o número de peças, dividindo um pouco o ticket permanece ou até aumenta. Né? Mas o hábito muda. Né? As pessoas também têm mais flexibilidade no vestir. Eu acho que é até melhor, né? Porque você, como varia muito, não é bom a variação tão extrema que está tendo, mas a praticidade, né, de poder tirar uma peça, põe uma peça, porque às vezes a gente está ali 38 graus lá fora, entra no ar-condicionado, está frio, então ter peças leves e que possam te proteger quando necessário, né, e você também
ter uma flexibilidade nas diferentes temperaturas que a gente enfrenta todo dia, faz mais sentido, é mais inteligente. Eu acho que isso que foi mudando também o hábito, mas em função de um problema que a gente tem, talvez tanto o hábito das pessoas de consumo quanto as empresas de moda se adaptaram a isso e acabam dando soluções até melhores para as pessoas. Sim. Né? A gente está falando de Renner como loja de roupa, mas o grupo, né, as lojas Renner, inclui também a parte de decoração, tem outras lojas. Tem alguma mudança de padrão de consumo que vocês já tenham percebido nessas lojas? E te pergunto também o dólar, o quanto que isso está mexendo, porque o que eu sempre falo é que não tem um dólar que é o melhor ou pior, é o dólar que você consegue prever, né? Como é que você está vendo essa volatilidade e um pouco esse padrão também nas outras lojas fora varejo, de moda? É uma boa pergunta. Nós, Lojas Renner S.A., né, que quando a gente fala Lojas Renner S.A., todo mundo lembra da Renner, que é a nossa principal marca, né, que é a maior parte do nosso negócio. São quantas lojas? Somando todas as marcas, nós fechamos o ano com 686 lojas. Então, a gente tem loja no Brasil, na Argentina e no Uruguai. E a Renner é a principal, né, acho que é a marca mais conhecida. Tem mais de 400 lojas, Tem mais de 440 lojas. Nós temos uma marca jovem, que já é a marca jovem mais famosa do Brasil também. Tem mais de 120 lojas, que é a Yukon, que também vem crescendo muito, né? Acho que é uma das marcas mais amadas do Brasil aí pelos jovens, é uma marca fabulosa. A gente tem a Camicado, que é de casa e decoração, né? E a Camicado também trabalha por lifestyles, também traz a moda para sua casa e que a gente evoluiu muito nos 2 últimos anos. Acho que aprendizados que a gente teve de Renner e Yukon em moda, a gente transferiu para o lar também, né? E toda a parte de desenvolvimento de produto, de designs, da gente ter opções próprias nossas, né? Tanto feitas 100% pelo nosso time, produzidas, quanto em parcerias com alguns fornecedores com produtos especializados ou produtos que só temos na Camicado. Acho que isso vem trazendo um grande diferencial, né? E até algumas parcerias com fornecedores que vendem através da Camicado, seja no online, seja no físico, né? De produtos que a gente não tem só no nosso desenvolvimento. Temos a Acho, que é uma marca de moda feminina para curve and plus sizes, né? Tamanhos desde dos intermediários até tamanhos maiores, que também é uma marca muito amada pelo público ali, onde temos lojas próprias físicas. Ela nasceu no canal digital e também a gente tem corners dentro da própria Renner ali da Acho, também que vem crescendo muito. E temos a Realize, que é a nossa financeira, né? Que financia as vendas de todos os clientes dessas marcas. Além disso, no digital temos o Repassa. Repassa é uma plataforma de second hand, né, um brechó online. E uma coisa positiva, né, quando a gente olha no passado ali, a gente pensando, né, todas as marcas vinham performando bem, Renner melhor, veio pandemia, né? Você falou de mudanças que você assumiu um ano antes, né? Assumi um ano antes, né? Vou fazer 6 anos agora em abril como CEO da empresa. Estou há 26 anos no grupo, mas os últimos 6 como presidente da empresa. E quando veio a pandemia foi muito interessante as diferenças nos setores do que a gente tem, né? Então, as marcas de moda naquele momento sofreram muito, né, na pandemia e durante todas as ondas de ida e volta. E a Camicado de casa e decoração, ela foi muito bem, porque as pessoas ficavam mais em casa. Queriam, né? deixar a sua casa arrumada. Isso. E depois, na volta, principalmente a Yukon, o público mais jovem voltou mais forte, mais rápido. Depois veio o Renner também. A Camicado demorou um pouco mais, porque as pessoas já tinham comprado todas as coisas para a sua casa e estavam comprando para si mesmo. O que a gente vê agora é um momento, acho que agora sim, mais normalizado, né? Tirando a questão econômica. Agora a gente vê todos os negócios crescendo, né? Seja moda jovem, seja moda para todos, né? Adultos, jovens e crianças, que é a Renner, seja o Curve and Plus Size também, seja a casa e decoração na Camicado. Acho que todos os nossos negócios vêm crescendo bem e com oportunidades de continuar crescendo e ganhando eficiência, né? Então acho que agora a gente teve uma certa normalização no perfil de consumo. Lógico, a parte econômica que é o que desafia um pouco mais, mas acho que além da gente ter toda essa força positiva, né, que a gente falou agora há pouco,
também por nosso ticket médio ser mais baixo, né, quando se compara com setores de bens duráveis, que provavelmente, pelo que a gente conversa com alguns colegas, sofrem muito mais, afeta muito mais a economia. Né? No nosso caso, como o ticket é um ticket mais baixo, até as pessoas se permitem, né, e podem, já que não podem comprar um bem mais caro, acabam comprando uma compra mais inteligente, mas comprando alguma coisa para si mesmo. Né? O dólar tem um peso maior em algum grupo ali dentro? O dólar sempre tem um componente de inflação, né? Acho que no país como um todo. Assim, a nossa maior parte da produção é nacional, mas a gente tem uma parte que vem de fora, então tem esse componente do dólar nessa parte, mas mesmo no nacional, né? Porque a produção nacional, dependendo do tipo de produto, às vezes a matéria-prima ou algum aviamento também vem de fora. Então, o dólar mais caro, ele sempre traz um componente de inflação nisso. Né? Como a gente tem uma cadeia importante nacional e a gente tem muito ganho de eficiência, a gente tem conseguido mitigar um pouco o efeito dessa inflação, né? Conseguindo, com os ganhos de eficiência e produtividade, continuar com um preço muito competitivo, sem repassar toda a inflação e mesmo assim continuar com uma margem num bom patamar. A gente pretende abrir em 2025 em torno de 15 a 20 lojas da marca Renner, em torno de 10 a 15 lojas da marca Yukon e inclusive remodelar muitas lojas, tanto de Renner quanto Yukon quanto Camicado, quanto ampliar algumas lojas, principalmente da Yukon, em metragem. Então, o crescimento ele vem pelo online, ele vem pelas lojas existentes, físicas, e ele vem por novas lojas também, que a gente continua abrindo, já num patamar um pouco maior do que nos últimos anos, e em breve, quem sabe, a gente pode até, tendo oportunidades, ampliar e acelerar essa abertura de loja para os próximos anos, porque o nosso potencial ainda de abertura de lojas ainda é muito grande. E sempre com esse olhar de sustentabilidade, né? Fábio Renner tem como um nome de referência nessa questão de sustentabilidade. A sede fica no Rio Grande do Sul, então tem ali um trauma recente da tragédia do Rio Grande do Sul. Queria que você pudesse falar um pouco sobre a partir, inclusive, dessa dificuldade climática, né, que a gente vive hoje, desses extremos, o quanto que essa pauta ela ganha importância para vocês daqui para frente, num ambiente em que a gente pensa muitas vezes em que a dificuldade econômica possa ser um fator que inviabilize um investimento maior em sustentabilidade. Eu diria que é um tema super importante e que, infelizmente, nos dias atuais, a gente vive uma polarização, né, política ou de crenças e na questão de sustentabilidade também. Né? Acho que eu ouço muito algumas pessoas, né, questionando e falando, né, puxa, sustentabilidade, governança e o social, né? Quando a gente fala nas 3 siglinhas, que agora virou palavra feia até, né? Mas, na verdade, a gente discorda disso. Acho que, porque tem gente que fala assim, puxa, quem olha para isso não está olhando para resultado. Então, se você olhar para isso e não olhar para resultado, a empresa quebra, né? E você não consegue fazer isso se você não olhar para resultado. E o que a gente acredita muito fortemente é que se você fizer bem feito, você gera mais resultados. E eu posso dar vários exemplos reais que acontecem conosco, né? Para começar, o G é de governança, né? Governança, para uma empresa de capital aberto, é ponto de honra, né? Para nós que não temos nenhum acionista controlador, mais ainda. Então, alguém dizer que não, quem está olhando para isso é ruim e tal, não parece fazer sentido, né? Uma empresa de capital aberto tem que ter governança. A gente viu casos graves no passado. Né? Então, isso dá segurança para o acionista investir. E quando a gente fala na parte do social e da sustentabilidade, por exemplo, se a gente tem mais de 130 mil acionistas, né, e vamos dizer, não tem um dono, a gente tem 130 mil donos que são os acionistas, 20 milhões de donos que são os clientes e 25 mil donos que são os colaboradores. Esses são os donos da empresa. Então, a nossa função ali como executivos da empresa, administradores da empresa, a gente administra em nome dessas pessoas. É fazer o melhor para elas. Sim, gerar os melhores resultados, melhor que os outros, para continuar reinvestindo no negócio, gerando emprego,
mas fazendo isso de forma sustentável e sustentada financeiramente. Então, por exemplo, a gente tem compromissos públicos que a gente começou lá em 2017 até 2021 e agora estamos num ciclo de 22 a 30. A meta era ter 80% até 2021. A gente chegou em 2021 com 100%. E chegamos em 2021 com 100% não foi só para bater uma meta ou porque era uma meta. A gente chegou porque era mais barato. Né? Então a gente tinha energia, e temos até hoje, energia de fonte renovável, que é melhor para o planeta e é mais barato para a empresa. Sim. Então gera economia. Né? Então é isso que é a ação inteligente. Né? Se a gente vai para a polarização, então você não investe nisso, você não faz o melhor para o meio ambiente, mas você também não gera resultado para o teu negócio. Né? A própria parte social, que falam, né, de inclusão ou pertencimento, hoje em dia a palavra está melhor, nós atendemos um público muito diverso. A população brasileira é muito diferente em todas as regiões, em todos os estados, com culturas diferentes, raças diferentes, crenças diferentes. Se a gente não tem a mesma diversidade da população brasileira na nossa empresa, a gente não tem os produtos para toda essa população. E a gente atende a toda essa população. Então, você ter um time que tem uma representatividade do ambiente onde você está inserido é economicamente mais inteligente. Né? Se uma empresa reflete a população que ela atende no seu negócio, ela consegue desenvolver os melhores produtos para essa população. Se ela é nichada num tipo só de população, ela vai atender um tipo só de população. E aí o negócio é menor. Né? E é um outro tipo de negócio, às vezes com margens altas, preços maiores. Não é o nosso. A gente atende, né, uma relação inteligente de compra, né, com um público de 20 milhões de pessoas, né, do mais diverso possível. E é por isso que o nosso time também é. Tá certo. Bom, Além de ser o certo a fazer, né? Claro. Mas é economicamente melhor. O bom é isso, é aliar as duas coisas. Ô, Fábio, o papo está muito bom. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim aqui. Te agradeço demais pela sua entrevista. Não, obrigado, Juliana. Para mim passou rápido, espero que para quem está nos assistindo também. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, obrigada. E muito obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na próxima semana. Tchau.